Querido, você sabe que Aaron Abrit em hebraico, significa arca da aliança. E essa arca, que era de madeira de cetim, revestida de ouro com 2 querubins, simbolizava a glória de Deus presente no meio do povo. E muitos não sabem discernir o que realmente é a glória de Deus. Nós temos o Pai Nosso, e ele termina com uma frase que foi tirada pela igreja romana, mas essa frase é: porque teu é o reino, poder e glória. São as 3 dimensões do relacionamento que você tem que ter com Deus. O primeiro é reino. Diga reino. O que significa reino? É quando Deus governa a tua vida de fato, e você pode falar que Jesus é teu Senhor e o teu Rei, e você entregou sua vida, e a todos quanto receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. Se você entregou sua vida para Jesus, se você recebeu o perdão dos seus pecados, se o sangue do Cordeiro te redimiu, agora você é filho de Deus, você é servo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O reino deve estar na sua casa, o reino deve estar na sua vida. Quem pode dar glórias a esse rei? Reino. Mesmo assim, tem crente que está na igreja e nunca vai conhecer o reino. Porque você pode ser salvo, e há muita gente salva que não conhece o reino. E a graça de Deus se manifesta na salvação. Deus se perdoa, mas te dá acesso ao reino. E muita gente pensa que só perdão de pecado e acabou. Apagar o teu passado e acaba. Não, há um futuro de reino. E não é o céu lá da glória, é o reino que vem até você. Um dia estaremos lá na glória, um dia estaremos na cidade santa. Eu creio que é uma igreja que crê no reino da glória. Mas antes disso, o reino vai vir até você. O reino vai vir até tua casa. O governo de Deus vai vir na sua família, vai vir para as suas finanças. Isso não é para crente que frequenta a igreja, é para quem busca. Por isso Jesus falou: buscai primeiramente ser crente. Buscar primeiramente ir no domingo para a igreja. Buscar primeiramente o que? Diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Como é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Já falamos muitas vezes sobre isso. Esse é o primeiro estágio do relacionamento com Deus. Ter um rei que governa a sua vida. Segundo, poder. Diga-se poder. Poder é capacitação. Vai vir poder do Espírito Santo, vai vir dons espirituais, vai vir língua, dom de tradução ou interpretação de língua, vai vir dom de profecia, vai vir dom de cura, vai vir dom de maravilhas, vão vir dons de operação de milagres, dom da fé, vai vir dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito. Esse é o poder no meio da igreja. Vão acontecer milagres, vão acontecer curas, vão acontecer maravilhas que você nunca viu na sua vida. Isso é poder. E recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. O poder de Deus está em você. Então, além de ter um rei, eu tenho capacitação, que é o poder. E terceiro, aí vem a glória. Diga glória. E o que é a glória? Ninguém fala nada. Vocês estão aí ou não? O reino é ser súdito e ter a Yeshua como meu rei, o governo sobrenatural de Deus na minha vida. Glória a Deus. Amém ou não? Segundo, recebi poder. Diga: eu tenho a força. Cadê os He-Man aqui? Tem poder na tua vida, não? Ou você tem medo do diabo ainda? Sai em nome de Jesus. Tem poder, tem que ter reivindicância de coisas poderosas. Mas aí vem a glória, o kavod. Malhut é reino. Capacitação. Eu tenho capacitação, recebo o poder. Agora vem o kavod, eu recebo glória. Kavod é o relacionamento íntimo e ter o caráter de Deus na minha vida. É quando não é somente busca de poder. Porque é possível que alguém diga: Jesus é o rei, ainda grite: rei, 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 Jesus é o nosso rei. E essa pessoa possa se perder.
que ele diz, porque esse Kyrios, quando eu diz Kyrios, está falando o Senhor, e esse Senhor é só para um rei que se diz. E reconheça que ele é Senhor e Cristo, que ele é Kyrios e Christos em grego. Ele é meu rei e meu Hamashiach, é o meu Cristo, é o prometido. Se ele crê que ele é o Senhor, glória a Deus. Mas haverá alguém que poderá reconhecer como Senhor, e o Senhor, que é o Senhor Rei, pode falar, você pode me ter como Senhor, mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Você não pode, posso crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é soberano, posso crer que o reino está na minha vida, mas reconheço que Ele é Senhor, mas mesmo assim Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Poder então é algo maior, capacitação. Alguém pode falar em línguas, isso é maravilhoso, alguém diga amém. Alguém pode ter profecia, alguém pode ter operação de cura, de maravilhas, dons para a igreja. Quem crê nisso ainda? Alguém que crê nisso ainda? Beleza, avivamento. Mas é possível que alguém diga, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome pregado, e Jesus fala, não te conheço, você não vai entrar aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, é possível que alguém tenha e reconheça a Jesus como Senhor e Cristo, como Rei. É possível que alguém usufrua do poder e mesmo assim será reprovado. A única coisa que vai te preservar para que você entre na glória dos céus é a glória. Por isso que a arca estava presente. Quando a arca foi roubada e nasceu o filho de Finés, qual foi o nome que deram para ele? Quem lembra? Icabô. Em português é Icabô, em português é Icavot, que significa foi-se a glória. Estamos fritos porque foi-se a glória. E algo que não pode faltar na minha vida é o meu relacionamento íntimo com Deus, no meu caráter. Preste atenção, o reino na minha vida, e eu reconhecer a Cristo, todos vão ver. Da maneira que você tem uma casa abençoada, da maneira que você desenvolve tua estrutura de gestão de reino dentro da tua casa, nas finanças, na tua família, até como você veste, é fácil reconhecer alguém que o reino está sobre essa pessoa. Deus abençoa. Éramos um Zé Ninguém jogado na lama, mas agora está abençoada com o reino de Deus. É possível ver alguém? Muito bem. É possível alguém que tem poder, está falando em línguas, está profetizando, está pregando, está usufruindo, está curando, está falando lindo, está falando, não era nada, era um Zé Mané, eu era um Zé Mané jogado na lama, mas Jesus me trouxe aqui nesse púlpito, eu estou pregando para você. Tem poder? Claro que tem poder. Todo mundo vê reino? Vê. Todo mundo vê poder? Vê, em línguas e manifestação. Mas glória, só Deus vê na sua vida. Porque a glória está ligada à santidade. E só Deus pode ver se a glória dele está em você ou não. Todos vão ver o reino em você, todos vão ver o poder em você, mas a glória é só Deus que pode ver se você está abastecido de santidade, de intimidade com Ele ou não. Não é a minha esposa, não é minha família, não é meu pastor, não é meu vizinho, não. Quem vê a glória de Deus é o próprio Deus, e Ele pode te avaliar. Onde ninguém me vê, só Deus sabe se eu sou portador da arca da aliança ou não. Me diga, Davi era rei? Davi era rei, com certeza. Mas o que acontece com Davi? Ele era rei. Ele tinha poder, tinha matado já um gigante, quando talvez não era nem rei. Era ungido, mas não era nem rei. Matou o gigante. Tinha poder ou não? Tinha poder ou não? Tinha poder. Agora ele começa a governar e a exercer o seu reinado e diz: sem arca eu não consigo fazer. Mas tu é o poderoso? Não, sem arca eu não consigo governar. Onde está a arca? Ele sabia disso. Aonde ficava a arca no tabernáculo? Ficava na porta? Para que todo mundo visse? Ficava onde? No pátio, no átrio? Onde ficava? No Santo dos Santos, Hakodesh Hakodashim. E era qualquer pessoa que entrava no Santo dos Santos? Quem entrava? O sumo sacerdote. Todo dia não, uma vez por ano.
O único que entrava quando ele queria era Moisés. Mas Moisés estava revestido da glória de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Há um sacerdócio que faliu, acabou. Que o sacerdócio de Eli, a sua geração, Deus os reprovou. Inclusive, quando os filisteus atacam, matam os filhos de Eli, matam o exército de Israel, perdem a batalha. Eli, que estava desviado, ele estava dormindo numa cadeira, ele cai da cadeira. E é perigoso cair da cadeira, porque Deus te deu um trono de glória. Deus te deu um trono de glória. E a sua palavra diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo no trono de glória. E não é o poder que me faz estar no trono de glória. Não é meu status que me faz estar no trono de glória. Não é o quanto eu conheço hebraico, aramaico e grego, embora tudo isso é maravilhoso. Não é quanto eu conheço de teologia. O que me faz estar no trono da glória é minha intimidade com Deus. Onde ninguém vê, só Deus vê. Essa é a glória. E o que acontece? Eli, que estava desviado, cai da cadeira e ele morre. E nós precisamos tomar cuidado para não cairmos do trono. Guarda o que tens, nos diz a advertência. E o que acontece? Todo mundo morreu. E a esposa de Finéias estava pronta para dar a luz. Faltava algum tempo e se precipita ali todo esse trabalho de parto e nasce um filho. E ela pensou que iria morrer e foi lhe dado. Imaginem, toda essa tragédia, nasce um menino e é colocado em hebraico Ikavod. Foi-se a glória. Ikabod em português. Foi-se a glória. Kavod é glória. Foi-se a glória de Israel. Os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram embora a arca da aliança. Gente, que tragédia é essa? Muita gente talvez não poderia se preocupar como Saul, porque aí se levanta uma geração, depois de Samuel cresce, se levanta uma geração de um reinado, que é o reinado de Saul, e Saul não se preocupa em trazer a arca da aliança. E essa arca tinha sido roubada pelos filisteus. Aconteceu tragédia com os filisteus. Estou falando para quem lê Bíblia, tá bom? Quem não entende, quem nunca leu, está boiando. E deveria ler e aprender isso aqui. Mas o que acontece? Essa arca fica esquecida. Cadê a arca? Diz, no Salmo 70, diz claramente que Deus abandonou o tabernáculo de Moisés em Siló. Olha o que diz o Salmo 70, perdão, Salmo 78, 60 diz: pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, Deus a desamparou. Se foi porque a tenda era qualquer coisa, se não tem a arca da aliança. Podia ter candelabro de luzes, podia ter incensário de fumaça, podia ter luzes bonitas, podia ter roupagem de sacerdote, podia ter mitra, podia ter cinto, podia ter sandália, podia ter peitorado rocha mitpat, podia ter pia de bronze para todo mundo se batizar ali e se limpar, podia ter mesa com os pães, podia ter tudo, mas não adiantava nada, porque no santo do santo não estava a arca da aliança. E hoje em dia vemos gente assim, ó, com a cara emburrada, porque, meu irmão, tem pia, tem candelabro, tem pão, tem estrutura, tem conhecimento, tem tabernáculo, tem tenda, tem tudo, mas lá dentro dele está faltando uma coisa, uma aliança santa. Tem cortina, já expliquei aqui das cortinas, tem cortina, tem ornamento de ouro, tem aparência, tem show, tem dança, tem bateria, tem guitarra, tem tudo, mas lá no santo do santo ele está falando, pode continuar cultuando, mas eu sei que lá no fundão, lá no santo do santo, tem uma mobília que é essencial para que a minha glória se manifeste. E não pense que eu estou do lado de fora, não. Eu estou nesse julgamento sistemático e profundo do eterno, onde eu tenho que me analisar e ver se realmente eu estou de acordo com os princípios. E o que acontece quando a arca vai embora? Isso aqui vira palco. As pessoas se assentam aí e começam a retorcer o nariz com os braços cruzados, se lhes agrada a palavra ou não, porque teologicamente ela pode não estar correta ou não. E agrei o rebanho do Senhor
que é ovelha que precisa de alimento, passa a ser plateia, que se aplaude ou não aplaude. E avaliamos se cantam ou não cantam. E damos nota 1 a 10 no culto que nós mesmos estamos oferecendo ao Senhor. E o Senhor está falando, há um problema. Temos fachada, temos tudo, mas às vezes lá no Santo dos Santos, a intimidade com a glória de Deus, a arca se foi. E essa arca gerou uma palavra aí, cabode. Israel está perdido porque o símbolo da glória de Deus não está, meu irmão. Pode ter música, repito, pode ter pia, pode ter luzes, pode ter candelabro, pode ter pães, pode ter estrutura, pode ter teologia, pode ter dança, pode ter guitarra, pode ter tudo. Se faltar a arca da aliança, não tem conversa. A pergunta é: como está a dimensão da arca no teu tabernáculo? Como está a dimensão da glória no meu tabernáculo? E o que aconteceu? Essa arca que se perdeu, essa arca que começou a andar para lá e para cá, foi para Dagon, levaram para o templo de Dagon. Olha onde foi para a arca da aliança. E eu vejo que tem gente assim, meu irmão, que anda dando chute na arca da aliança, para lá e para cá. E essa é a sua vida de intimidade com Deus, de glória com Deus. Alguém já me contou que a sua vida foi assim, na sua infância. Marquinhos disse que a sua mãe, ele mal a conheceu, e era uma mulher da vida, isso, uma prostituta. E ela, num acidente, ela morreu. E ele foi doado para alguém. Não é isso, Marquinhos? Olha que história triste. E andou igual peteca, para lá e para cá. Ninguém queria, vai para lá, vai para cá, vai para o vizinho. Um criava e outro ia para lá e para cá. Quem teve uma história assim, conturbada talvez, onde não há uma definição de estrutura de glória dentro de família? O que pode ser gerado disso? Com certeza muitos problemas. Graças a Deus, Marquinhos está aqui hoje louvando o nome do Senhor. Jesus apareceu. Agora preste atenção, por favor. Há muita gente que está brincando com a sua intimidade e não está levando a sério a sua intimidade. E nós, às vezes, somos, não posso me excluir, somos irresponsáveis de como estamos lidando com a santa aliança de glória com o nosso Deus. Isso é perigoso. Mas preste atenção. Saul não fez questão de trazer a arca. Se a arca chegar, bem, se não está, Saul consegue governar. Também um desviado vai querer o quê? Não fez questão de trazer a arca. Aconteceu tudo o que aconteceu com Saul. Se rebelou contra a vontade do Deus Todo-Poderoso, desobedeceu, se rebelou e não fazia questão de viver uma vida em aliança. Mas o que aconteceu? Jogaram essa arca roubada, que estava de qualquer maneira. Imagina essa arca preciosa, já era uma mobília linda, fora a simbologia gloriosa que ela significava para o povo de Israel, e fora a glória que ela continha, porque havia virtude sobrenatural nessa glória. E o que acontece? Não está mais nem no tabernáculo, e ter tabernáculo sem arca não adianta nenhuma coisa. E diz aqui no Salmo claramente que Deus abandonou o tabernáculo de Moisés e se foi. Dagon teve que se curvar. Dagon, que era Dagon, se curvou e caiu, e o culto foi quebrado, o culto maligno a Dagon foi quebrado, porque a glória da arca se manifestou de uma forma gloriosa. Foram as pragas que vieram. O que aconteceu? Pegaram a arca e jogaram, a arca furtada, a arca roubada, a jogaram na casa de Abinadab, e ficou 20 anos, e o Saul conseguiu governar todo esse tempo sem a arca de Deus. Você sabe que Saul, pela sua desobediência, ele morreu desviado, e lamentavelmente não obedeceu ao Senhor. Quem se levanta? Davi, para começar o seu reinado, diz assim: muito bem, temos autoridade, temos um exército, temos poder, o Senhor está conosco, temos um rei que é o rei dos reis, está conosco, Deus Todo-Poderoso, temos virtude, temos tanta coisa gloriosa, mas está faltando uma coisa aqui, está faltando a arca da intimidade com Deus, está faltando a arca da aliança com Deus, está faltando algo no culto, a arca da aliança. Isso não é algo coletivo, somente algo individual, há algo individual que está faltando, e
que é a intimidade com Deus. Davi foi honesto. Saul muitas vezes culpou o povo, responsabilizou o povo, mas Davi foi macho e disse: a responsabilidade é minha, a arca é responsabilidade minha, eu não vou governar sem a arca da aliança. Algo está faltando, é a glória do Senhor. Vou repetir algo que parece uma redundância. É fácil criticar o movimento da igreja, é fácil criticar. Muitos dizem: critica, mas não sabe o que é uma gestão de pastorear, não sabe a gestão do que é gerir finanças, sendo honesto, porque pastor já tem fama de pilantra, e safado e ladrão, sim ou não? No Brasil e no mundo em geral. Ter a gestão de transparência de tudo que se gasta, cada centavo, de cada família que se ajuda, de cada um que é ajudado financeiramente, socialmente, lares abandonados, criança, toda a gestão para construir, toda a gestão para pagar aluguel, toda a gestão para poder comprar alguma coisa. E pelo menos de longe, numa esquina, você olha para cá, você vê uma torre que está sendo levantada, da onde está surgindo, e os vizinhos falam que esse maluco está construindo. Muita gente não entende nada. Fora a gestão de cada pessoa, de cada problema, de cada família. É fácil criticar e falar: essa igreja não presta. Mas vou te falar uma coisa: são poucos os que falam: a glória está faltando dentro de mim. Vai vir um avivamento, vai começar por mim. Vai vir algo sobrenatural, mas vai começar com uma arca gloriosa dentro do meu coração. Se cada um tiver esse propósito, e nós, quando nos juntarmos, algo glorioso Deus vai mover. Não vou botar a culpa no pastor, não vou botar a culpa no diácono. Eu também não posso botar a culpa em vocês. Eu não posso botar a culpa talvez no bairro, não posso botar a culpa no governo, na situação financeira. Dentro de mim está faltando uma arca gloriosa de glória, e essa arca é Jesus de Nazaré, a intimidade com Jesus de Nazaré. Quem pode entender isso da glória ao Senhor? Essa é a gestão gloriosa. Se houver sede, como Davi fala: peraí, todos esses anos Saul governou e todas as tragédias aconteceram porque não havia arca. Não é possível. Quantas guerras perdemos por causa de que não havia arca? Ainda por uma guerra perdida, a arca é roubada. 20 anos na casa de Abinadab. E não diz que aconteceu alguma coisa na casa de Abinadab, que está tudo fora de padrão, fora de ordem. Davi faz o seguinte, fala assim: quero trazer a arca, eu vou começar a trazer a glória do Senhor para esse lugar. Não sei o que você está pensando, mas eu estou dizendo: Senhor, eu vou ter intimidade contigo. Olha para mim, sou tentado tanto quanto você, sou tão humano tanto quanto você, tenho carne, vivo, belisque sua carne, belisque por favor, dê um beliscão, senão eu vou aí te beliscar, mas eu vou com alicate. Belisque sua carne. Tem dia que está com dor de beliscar. Quem tem carne aí? Quem tem carne? Tem carne aí? Ai. Tenho essa carne tanto quanto. Está doendo? Aperte mais, está doendo? Tenho carne tanto quanto você. Sou tão aflito por lutas e guerras espirituais quanto você. Mas eu preciso dizer: Senhor, eu quero intimidade da glória. Eu quero trazer a arca da aliança. Eu tenho que trazer a arca da aliança para este tabernáculo. Eu me recuso a dar um passo se a arca da aliança não está aqui. E o governo da glória, sim, temos reino, temos poder, mas a glória do Senhor vai se manifestar. E quando isso acontecer, o céu vai se abrir, a glória sobrenatural vai se manifestar. Quem recebe da glória a Deus? Pergunte para alguém: tu quer a glória, meu irmão? Diga para ele: me dê um sinal que tu quer a glória. Eu preciso saber que eu preciso ter a glória. Eu sou portador da glória. Eu sou portador
dessa glória sobrenatural. E ela está em mim. Diga assim: a arca precisa estar em mim. 20 anos ela está na casa, em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E o que acontece? Davi diz assim: tragam a arca. E você lembra o que aconteceu? Uma tragédia. Porque era tanto tempo que não se lidava com a arca, que se esqueceram como se carregava a arca. Quem aqui sabe dirigir e há muito tempo não dirige? Levanta a mão. Sabe dirigir? Tem carta? Tem carta. Há quantos anos você não dirige, mais ou menos? 1 ano. Alguém está mais tempo aí sem dirigir? Todos sabem dirigir. Levanta a mão quem sabe dirigir. Tem gente que já morreu que não levanta nunca, irmão. Tem gente que morreu aqui nessa igreja. Só falta fazer o velório. Não existe, não sei o que está fazendo. Não levanta nunca a mão. Quem concorda? Não levanta a mão. Quem não concorda? Levanta a mão. Quem diz sim? Quem é Lula? Não levanta a mão. Quem é Bolsonaro? Não levanta a mão. Quem é de Jesus? Não levanta a mão. Tu é diabo, diabo. Está com o diabo, diabo. Misericórdia. Me perdoe, fiquei na carne agora. Fiquei na carne. Eu te garanto, com muito tempo sem exercitar, você consegue esquecer. De repente, de entregar um carro agora será difícil voltar a passar a primeira marcha, a segunda, ou só dirigir carro automático? Só Mercedes-Benz? Só BMW? Não? Profetiza em nome de Jesus. É possível que a falta de prática, diga falta de prática, me faz esquecer princípios. Por que tem gente que deixa de praticar justiça? Porque se esqueceu de princípios. Sim ou não? Vou falar princípios. Princípio de orar. É necessário orar? E você sabia que a prática de oração, quanto mais ora, mais você quer orar? Quem perdeu a prática de ler a palavra? Você sabia que quanto mais você lê, mais vontade dá de ler a palavra? Nos santificamos e temos nossas tentações, cada um tem, mas nos santificamos. E quanto mais me santifico, mais quero ser santo. Por isso diz que quem está limpo, limpe-se mais ainda. Haverá essa virtude de poder querer mais de Deus. Quanto mais converso com Ele, quanto mais busco dEle, quanto mais lido com Ele, mais quero andar, quero buscar, quero. É a glória que se impregnou em mim, porque eu ando na sua presença. Agora, quando não se pratica, fica difícil. É ou não é? Prática, tudo é prática. Prática de cozinhar, prática de limpar, prática. A vida é feita de hábitos e práticas. Agora, quando se perde o princípio, é problema. Tem casais aqui, prática de fazer amor. Ninguém dá glória. Tem gente que até está falando em língua, mas tem outro que está assim, ó. Prática. E é todo dia que nós estamos disponíveis? Não. Só um negócio que tem que tomar um banho já dá preguiça. Ah, eu não vou não. Hoje eu estou cansado. Eu vou fazer carinho nesse mula? Não vou fazer não. E essa mulher que me maltrata aqui, dá licença, vai para lá. Não é assim? Alguém é casado aqui ou não? Amém. Mas precisa de prática. Aí eu tenho que me render, eu tenho que pedir perdão. Maricotinha, você é lindinha, você me perdoa? Vou pensar no seu caso. Aí no outro dia, o que eu vou fazer? Me comportar melhor. Dar um presente. Porque começa a prática.
Tem gente que está se fazendo de sons, mas Deus está falando aqui. Prática. Assim como qualquer coisa maligna também é prática. Eu preciso ter prática. Prática de agradecer. Prática de ser grato. Muito obrigado. A prática de falar bom dia. A prática de falar com licença. Prática. Tem gente que não tem essa prática. Eu discipulei muita gente, não muita, mas algumas pessoas através dos anos de pastoreio. E eu ensinei as pessoas a dar o muito obrigado. Cara, você não agradece. Já percebeu que você não agradece? Não estou te cobrando porque eu quero homenagem ou com demagogia, mas nós vamos comer, pago para você um jantar, um almoço, e você come e ainda reclama do bife. Isso está errado, cara. Quando terminamos de almoçar, você tem que falar, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Natanael. Sim ou não? Sim. E tem gente que não foi ensinada a agradecer. Só vai lá, bom, não gostei do almoço. Não, aprenda a agradecer. Quando pedir alguma coisa, a prática de pedir por favor. Quem não tem essa prática de pedir por favor faz. E tem alguém que diga por favor o quê? Por quê? Porque não há prática de falar por favor. Práticas. Vou falar de coisa simples. Tem gente que tem prática de não dar descarga no vaso sanitário. Eu digo porque eu cuido de igreja há muitos anos. E tem crente que não sabe. Ele gosta de deixar o navio boiando. E outros deixam uma marca registrada no vaso sanitário. Só falta assinar. O Satanás esteve aqui. Eu já desentupi muitos vasos sanitários na igreja. Estou mentindo, Abidão? Que prática você tem? Davi, me detive na prática. Davi perdeu a prática de lidar com a arca. E o que ele arruma? Uma carroça de bois. Olha só. Uma carroça, eu creio que devia ser uma carroça bonita. Uma carroça que estava escrito BMW. Os bois bem fortes. Pintado tudo, ornamentado. Acho que colocaram flores ornamentado e colocaram a arca. Que é isso? Sendo que a ordem era carregar a arca no ombro. E nós vamos colocando parafernálias como adereços e acrescentamentos à forma de adorar. E Deus diz, não precisa disso. E sempre vai haver alguém que queira impressionar com acrescentamentos, como já disse aqui, mudar a voz, e eu facilmente posso te impressionar, se você quiser. Por quê? E Deus está falando, não precisa disso, fale normal. Fale normal, porque o povo precisa de alguém que fale normal. Posso até gritar, mas não preciso mudar minha postura, não preciso acrescentar coisas humanas para trazer um culto sincero a Deus. Não preciso de parafernália, como já falei a semana passada, de fumaça, de cores, disso. Bom, agora está andando até pipoca na hora do culto. Daqui a pouco vão dar pão com Nutella. Eu tive uma ideia melhor. Algodão doce na hora da palavra. Estão dando pipoca. E nessa hora já os obreiros estão distribuindo pipoca. Estão fazendo parafernálias, estão trazendo acrescentamentos para trazer a arca. E Davi havia se esquecido. Embora havia uma boa intenção de trazer a arca, ele se esqueceu que a arca não podia ser carregada por boi nem carroça, e era no ombro. E ainda os coatitas no ombro carregavam a arca. Diga para alguém, não facilite as coisas, porque você vai ter que carregar a cruz. E quem não gosta de facilidade? Eu não é? Donas de casa gostam de apertar botão? É maravilhoso. Fala aqui não. Lavar roupa, se aperta botão. As mulheres fazem assim hoje em dia. E tchau, esse é o trabalho delas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Tem mulheres aqui ou não? É lindo. Quer fazer um suco? Uma limonada? Não. E com velocidade. Processador, picar o repolho. 1, 2, 3, pronto, acabou. Tudo é prático.
uma máquina de lavar louça. As mulheres pensavam que ia dar glória a Deus. Tudo isso é maravilhoso. A praticidade é maravilhoso. Agora tem um aspirador que anda pela casa sozinho, limpando tudo. Daqui a pouco vão inventar uma bucha robótica que vai lavar você todinho. Tudo é maravilhoso. Mas no culto ao Senhor não tem facilidade. Você vai ter que carregar a cruz. Você não vai ter facilidade. Tem que ser no ombro. Tem que ser com o peso da responsabilidade de falar: Senhor, eu preciso trazer a glória. Preciso trazer a arca da aliança. O que aconteceu? Uzá tocou, ele morreu, você já sabe da história. Davi se aborreceu, falou: peraí, o que aconteceu? Vamos recapitular. Problema sério. Erramos nisso, erramos naquilo, erramos. As intenções eram boas, mas erramos no planejamento. E diz assim: tem algum aí que possa receber a arca? Ordem, diga comigo, ordem do rei. A casa vai para... A arca vai para a casa de Obed-edom, o geteu. A arca vai para a casa de Obed-edom. A arca vai para a casa de Obed-edom. E acho que chegaria. Imagina chegando na tua casa lá. Seu Obed-edom. Quem está falando? É nós, seu Obed. Quem mandou vocês aqui? O rei. Ele mandou perguntar assim: se o senhor tem um cantinho na sua casa, uma área lá atrás, para guardar um negócio para ele. Que negócio? Olha, vem ver. Ele abre Casas Bahia. O que era? Pernambucanas. As mulheres se alegram quando chega esse caminhão em casa. Mas não era nada disso. Era o que? A arca da aliança. O que? O rei mandou. Presta atenção. Alguma virtude esse cabra tinha para o rei o escolher para mandar a arca na casa dele. Vou falar de novo se você não entende. Alguma qualidade esse homem, alguma integridade ele tinha, alguma virtude tinha. Para quê? A arca da aliança, que já matou Uzá, que não podia ser levada por qualquer um, veio morar por ordem do rei na sua casa. E que você vai falar: que não tenho espaço, que não cabe mais nada dentro dessa casa. Que você vai falar: entra a arca da aliança. Tem um espaço que já está preparado, uma sala aqui preparada, pode deixá-la aqui, que eu sei o que eu estou recebendo, eu sei a importância que ela tem, eu sei a virtude que ela tem, e eu sei a glória que vai vir para a minha vida. Quantos meses ficou? 3 meses. E diz assim, porque sempre tem os fofoqueiros santos, né? Falam: Ei, tu não sabe o que está acontecendo? O Obed-edom comprou uma Mercedes-Benz. Os filhos andam todos bem vestidos. Agora a esposa do Obed nem lava mais louça, tem empregada. Ela não faz mais nada. E o que está acontecendo? Veio prosperidade, ele está colhendo, está tendo abundância, está tendo prosperidade, está sobejando. Sabe quanto foi o dízimo deles esse mês? Você nem imagina. Está próspero. Deus desatou, Deus prosperou, Deus abençoou. E o rei falou: peraí, quantos meses? 3 meses, desatou tudo. Mas quanto tempo ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Olha a diferença. E não há nenhum registro que algo mudou na casa de Abinadab. E a gente aqui dentro da igreja, com esse espírito de Abinadab, que Jesus o salvou, que Jesus o transformou, que Jesus o libertou, Jesus entrou, é a arca, e nada aconteceu, e parou no tempo, e se acomodou com isso, e parece que há muito tempo, o espírito de Abinadab está travando algo dentro da tua vida. Vão se passar 20 anos e nada muda, vão se passar 20 anos servindo ao Senhor e nada é transformado. Passam-se os anos, 20 anos.
E parece que estou estagnado na redoma de Abinadab. E nada é transformado. E parece que estou dando voltas. E não há nenhum registro de algo espetacular e glorioso. Mas o que acontece com Obed-edom? 3 meses é o suficiente para Deus fazer um reviravolta na casa dele. E aí você vai ter que se perguntar nessa noite se o que está em você é espírito de Abinadab ou de Obed-edom. E a palavra Edom, Adam significa cor vermelha do sangue. E Obed significa pai do sangue, pai da cor do sangue. Significa que ele ressalta a cor do sangue. Isso nos vai lembrar a morte de Cristo. Nos vai lembrar do sacrifício de Cristo. Meu irmão, você pode ter erros, você pode ter falhas, você pode até cometer algum pecado não querendo, mas o cometemos. Mas se você sabe que é um sangue glorioso que te limpa de todo o pecado, se você sabe, conhece a advocacia de Cristo, a glória do Senhor está em você. Se você não é um hipócrita mentiroso, um falso fariseu, e você diz: Senhor, eu te amo, sei que eu sou falho, mas eu vou continuar, e eu sei que essa glória entrou na minha vida, e eu sei que essa minha vida vai ser transformada. Eu te garanto, você pode estar 20 anos como fariseu, mas se você entende isso, talvez em 3 meses Deus vai mudar a tua história. E eu quero profetizar, depende da tua postura, mas quem sabe em 3 meses, estamos em maio, junho e julho, eu declaro isso, quem sabe em maio, junho e julho, tem gente aqui que vai receber o que não recebeu em 20 anos, talvez nesses próximos 3 meses, Deus vai fazer um reviravolta, que não aconteceu em 20 anos na sua vida. Quem toma posse disso em nome do Senhor? Mas para isso você vai ter que desejar a arca da aliança. Obed-edom mudou a história. E eu declaro isso, que em 3 meses algo diferenciado vai começar a acontecer. Eu não me conformo, eu não aceito isso. E já estou terminando. Eu não aceito isso. Pode me chamar de louco. De manhã tivemos uma reunião onde eu me alterei na boa maneira de falar, onde eu falei: chega, está na hora de mudança. E gente começou a chorar, outros me olhar meio feio. E eu falei: temos que mudar. Outros quiseram retrucar, e eu com autoridade consegui contornar essa reunião, que não foi uma reunião fácil, mas eu estava falando aqui: precisamos de mudança, precisamos de mudança. Pode me chamar de louco, esse cara está afoito, está transtornado, não me interessa. Sabe por quê? Porque eu te digo uma coisa: se teu filho, se você recebesse uma visão, que eu saquei e fui orar e fui chorar diante do Senhor, e o Senhor me disse assim: se teu filho fosse viajar, e se esse filho tivesse um acidente, e você sabe que ele vai ter um acidente, e você recebe a visão, e ele vai morrer nessa viagem, e o Senhor te diz: evita que teu filho faça essa viagem, porque eu vou cobrar o sangue dele das tuas mãos. O que você faria? Vamos lá, vamos supor que dia 10 de maio o teu filho vai viajar, e você sabe disso, que ele vai viajar, e Deus fala nessa noite: ele vai fazer a viagem, ele vai morrer. O que você faria? E eu vou cobrar de você se ele viajar. O que você faria? Ele vai viajar de avião. O que você faria? Talvez já comprou a passagem. O que você faria? Fala para mim. Eu não ficaria com essa cara que você está ali. Filho, não viaja não. Mandaria um e-mail? Mandaria uma mensagem de WhatsApp? Eu vou desesperado e eu tranco meu filho com cadeia, com corrente. O que eu vou fazer? Eu faria alguma coisa, mas que ele não viaja, não viaja. Você ficaria desesperado. É o que eu sinto às vezes. Eu vejo gente indo para o caminho da perdição, e eu estou gritando: não vá por esse caminho. Só que também existe o caminho da salvação, e eu preciso gritar. E eu posso te falar com autoridade: chega, sua vida precisa tomar o rumo certo. Sua vida precisa, eu tenho essa incumbência de te avisar: algo glorioso está vindo da parte de Deus, algo tremendo Deus quer fazer na tua história.
Talvez você não me compreenda e muita gente fica me olhando, não me interessa. Eu preciso te dar incumbência. Acorde, porque nos próximos meses Deus vai começar a se manifestar de uma forma sobrenatural e gloriosa. Isso vai atingir tua vida espiritual, tua vida ministerial, tua vida familiar, tua vida matrimonial, tua vida financeira. Algo glorioso vem. É a glória da arca. É a glória da arca que está chegando. Eu creio nisso para a glória do Senhor. Quando Davi soube que Obed-edom estava próspero, ele disse: espera aí, então tenho que fazer com que a arca venha de vez. Aí Davi fez vir agora da forma correta. Trouxe Davi a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e trouxe para a cidade Davi com alegria. O 13 diz: e sucedeu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiro cevado. Agora não tem carroça, não tem um jeitinho, não tem parafernália para acrescentar no culto, mas ele coloca os levitas carregando. Imaginem da casa de Obed-edom subir em uma distância de quilômetros até chegar em Jerusalém. Diz que caminhavam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele falava, parou. No 6º passo, Davi trazia sacrifício, sacrificava, fazia um holocausto, o fogo consumia, e aí eles continuam. Mais 6 passos. 1, quando vão chegar? Vai demorar muito. A tua caminhada talvez pode demorar muito, mas de 6 em 100 passos há um sacrifício. O número 6 é o número de imperfeição. Sabe o que significa? Caminhar em 6 passos significa o número 6 é imperfeição. Ou seja, eu caminho, talvez sou imperfeito, tenho falha, mas eu tenho que acreditar no sacrifício de Cristo. Posso errar na minha caminhada, mas eu tenho que parar de fazer sacrifício de expiação. Acreditar que é um Jesus que salva, há um Jesus que liberta, há um Jesus que me transforma. Continua a caminhada novamente, 6 passos, significa imperfeição. O 7º passo é sacrificar ao Senhor. Isso é perfeição. Quando eu estou caminhando nesse sentido, de caminhar sabendo que sou limitado, sabendo que sou falho, mas o sacrifício de Cristo está presente, eu vou caminhando e avançando para levar a arca para o seu lugar. E essa glória se manifesta na minha vida. Não falar quanto tempo demorou, mas chegaram na cidade de Davi. E ali quando chegaram, Davi fez uma loucura. Se despiu e ficou só de calção, de cuecão. E começou a dançar e a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a arca da aliança entrou para a tenda de Davi. A partir desse momento a arca não ficou mais nem no tabernáculo, mas ficou na tenda de Davi. E quando mais Israel esteve com a glória de Deus presente, e quando mais a arca do Senhor se manifestou no meio do seu povo, e é quando mais o povo viu a arca e a glória de Deus na tenda que Davi preparou. Era uma tenda de cortina, não era mais o tabernáculo. E ali Deus se manifestou. E Deus usa um profeta dizendo: eu restaurarei a tenda de Davi. Ele não diz: vou restaurar o tabernáculo de Moisés. Ele não diz: vou restaurar o templo de Salomão. Mas a única promessa que diz, ele diz: eu vou restaurar a tenda de Davi. Quando o povo mais esteve perto da arca, e quando mais o povo viu a glória do Senhor, porque no tabernáculo somente o sumo sacerdote via, no templo somente os levitas e os sacerdotes viram a glória descer, mas na tenda de Davi o povo todo via a glória do Senhor. Isso simboliza Cristo. Essa tenda de Davi simboliza a glória da vida de Cristo na sua vida. E agora eu sou essa tenda de Davi. O Senhor diz: eu faço questão de ficar com você e te restaurar e te abençoar. E eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, quero te prosperar financeiramente, quero fazer coisas grandes e tremendas.
E eu declaro que aqui há muitos Obed-Edom que nos próximos meses, próximos 3 meses, quem quer nessa profecia, acredite, em maio, junho, final de julho, eu declaro isso. Deus me falou isso, até final de julho haverá um reviravolta, porque Deus vai fazer em 3 meses o que não fez em 20 anos. Quem recebe, exalte e glorifique o nome do Senhor. Toma posse disso em nome do Senhor e aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida.